Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui e hoje nós falaremos da função SI, a tão famosa função SI. É uma das funções que eu mais gosto no Excel por ela ser muito versátil, ela se adapta a quase todas as situações, então eu particularmente gosto muito dela. Então, por isso nós vamos trabalhar alguns exemplos aqui simples da função SI, mas eu ainda vou aplicá-la de um jeito um pouco mais complicado nas planilhas que eu ainda vou construir, tá bom? Já estou aqui no Microsoft Excel e olha como é que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui na célula B1 e eu vou usar sempre a célula A1 como exemplo para a gente trabalhar e entender formas diferentes de construir a função SI. Vou começar aqui com o sinal de igualdade e vou escrever SI e vou abrir um parênteses. Se você não conhece a função SI, ela é dividida basicamente no mínimo em três partes. Notem que quando eu abri o parênteses apareceu aqui embaixo três informações: teste lógico, valor SI verdadeiro e valor SI falso. O que é o teste lógico? O teste lógico é o que você quer que o Excel analise. Ou seja, geralmente é uma célula mais alguma coisa. Ou pode ser até uma função que você já fez e você quer que o Excel analise essa função para só então fazer alguma comparação ou realizar uma ação. Eu costumo dizer que a função SI é uma função de condições. Ou seja, você vai dizer uma coisa para o Excel encontrar e vai dar duas opções para ele fazer. Uma caso ele encontre informação e uma caso ele não encontre o que você pediu. Então eu vou começar aqui com alguns exemplos simples para a gente começar a exercitar a função SI. Por exemplo, digamos que eu quero que ele encontre um determinado número para mim. Eu vou dizer assim, Excel, verifica para mim se aqui na célula A1, eu vou clicar na célula A1, verifica para mim se nessa célula tem, por exemplo, um número maior do que 10. Número maior do que 10. Notem que depois do teste lógico tem um ponto e vírgula. Eu costumo explicar para os alunos que esse ponto e vírgula da função SI significa então. Ou seja, Excel, procura para mim se na célula A1 tem um número maior do que 10. Se tiver, então, aí você vai dizer o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer pode ser mostrar um número, mostrar um texto, um caractere qualquer, ou mesmo fazer um cálculo. Eu vou começar primeiro mostrando um número. Digamos que se ele encontrar um número maior do que 10, eu quero que apareça nessa célula onde eu estou calculando o número 1. Notem que esse é o valor SI verdadeiro. Se ele encontrar isso, ele faz isso. Depois do valor SI verdadeiro tem um ponto e vírgula. E eu costumo falar que esse segundo ponto e vírgula do SI nós vamos chamar de caso contrário. É o que ele vai fazer caso ele não encontre informação. Se ele não encontrar um número maior do que 10, eu quero que apareça o número 2 aqui. Vou fechar o parênteses. E quando eu teclar Enter, olha que número vai aparecer. Apareceu o número 2. Por quê? Porque aqui o que eu tenho? Eu tenho 0. 0 não é maior que 10. Se eu escrevo qualquer número que não seja maior do que 10, vou até fazer o seguinte, vou até usar a alça de preenchimento para arrastar algumas fórmulas, porque ele vai ver as células aqui de baixo. Se eu colocar qualquer número que não seja maior do que 10, ele vai continuar com o número 2. Mas se eu escrevo um número maior do que 10, olha o que está acontecendo, todos eles executam a primeira ação. Se eu coloco um que não seja, fica o 2 novamente. Bacana? Vou apagar e vou fazer mais um exemplo. Excel, se na célula 1, se tiver um número menor do que 100, então o Excel vai analisar aquela célula para mim. Se existir um número menor do que 100, digamos que eu precise que ele faça um cálculo para mim. Por exemplo, se tiver um número menor do que 100 lá, eu quero que ele faça o seguinte. Ele pegue este valor que vai estar escrito lá e multiplique por 2. Só para citar um exemplo. Ele vai pegar o número que eu não sei qual é. O número, se ele for menor do que 100, ele vai pegar o número, multiplicar por 2 e vai me dar o resultado aqui. Caso contrário, ou seja, se esse número não for menor do que 100, eu quero que ele pegue o número que está lá. E ao invés de multiplicar por 2, eu quero que ele divida por 2. Vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. Se o número for menor do que 100, ele multiplica. Se for de 100 para cima, ele divide. Vamos ver. Vai dar 0 porque está 0 aqui, né? Mas se eu coloco um número menor do que 100, vou colocar aqui 45. Quando eu teclar Enter, olha o que ele está fazendo? Ele está multiplicando por 2. Para ficar bonito, eu vou usar a alça de preenchimento e vou escrever outros números. 70 é menor do que 100.
Então ele está executando a primeira ação, multiplicando por 2. Agora, se for um número maior do que 100, vou colocar aqui 120. 120. Vou teclar Enter. E aí ele está vendo que é maior do que 100, ao contrário do que eu pedi. Então ele está fazendo a divisão para mim. Vou colocar aqui 500. Ó, né? Mas se eu coloco um menor, ele multiplica. Simples assim. Né? Estou analisando uma coisa, pedindo para o Excel analisar uma informação e gerar um resultado dependendo do que ele está encontrando para mim. Mas eu vou melhorar isso aqui. Por exemplo, e se eu quiser que ele encontre uma palavra? Por exemplo, Excel, verifica para mim se aqui nessa célula tem uma palavra igual. Toda vez que eu for escrever um caractere de texto dentro de uma função, eu vou ter que abrir aspas. Eu vou abrir aspas e escrever o que eu quero que ele encontre. Digamos que eu preciso que ele encontre para mim a palavra sim. Vou fechar as aspas. Então, Excel, se você encontrar essa palavra, eu quero que você escreva aqui para mim o número 100. Caso contrário, se você não encontrar essa palavra, você vai escrever o número 10. Vou fechar o parênteses e vou teclar Enter. Vamos ver agora. Vou arrastar, como ele não está encontrando, está mostrando 10, né? Mas todas as vezes que eu escrever a palavra sim, vamos ver, sim, 100, escrever qualquer outra coisa, ele não está encontrando, mas eu escrevi sim, ó, sim, ele encontrou. Entendeu? É essa a intenção. Eu pedi para o Excel analisar e ele está gerando um resultado para mim. Só que eu posso melhorar isso mais um pouquinho. Você que é professor de informática está também querendo exemplos aí de função se, né? Geralmente eu sempre faço esse conteúdo também pensando no professor. Tem vários professores que estão iniciando e pedem a minha ajuda. Então, você que é professor, está assistindo esse vídeo, você pode usar diversos exemplos aqui na função se, porque o aluno vai precisar desses exemplos, tá bom? Continuando. Mas agora, eu quero que o Excel ele analise um resultado e gere uma outra informação para mim. Por exemplo, se soma. Como assim soma? Eu quero que ele some alguma coisa. Eu vou dizer o seguinte, Excel, soma para mim essas 5 células. O Excel primeiro vai somar para depois trabalhar com o se. Soma para mim e verifica se esse valor for maior do que 50, ou seja, ele vai somar e vai comparar. Se essa soma for maior do que 50, então eu quero que apareça aqui, vou abrir aspas porque eu vou escrever uma palavra, eu quero que apareça a palavra certo. Vou fechar as aspas. Caso contrário, eu quero que apareça a palavra errado. Notem que eu abri as aspas de novo para escrever a informação. Vou fechar o parênteses. E que palavra vai aparecer? Bom, vai aparecer a palavra errado. Por quê? Porque está zero aqui, eu não escrevi nada. Ele só vai escrever certo se eu colocar números e esses números nessas células que estão selecionadas, a soma deles for maior do que 50. Vou teclar Enter. Ó, vamos colocar aqui um exemplo, né? Vou escrever aqui 30 mais 10 mais 5, ainda não deu 50. Se chegar em 50, ele vai me mostrar, ou passar de 50, como é o caso aqui, ele falou a palavra certa. Mas se eu colocasse números e nenhum deles a soma fosse maior do que 50, que nesse caso está dando 45, estou olhando aqui embaixo na barra de status. Ó, mas eu escrevo, se eu colocar um deles, por exemplo, 51 no caso, né? Maior do que 50, já aparece o certo. Né? Ele está somando todas as células e me dando o resultado, tá bom? E se você acompanhou o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque esse vídeo vai ter uma parte 2. Eu vou fazer uma função se um pouquinho mais elaborada na próxima aula. Então, continue me acompanhando e nos vemos na próxima aula.